Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vanessa Lemos. Nós vamos fazer pequenas pílulas sobre ventilação mecânica invasiva na urgência e emergência, na verdade, princípios básicos para iniciantes. E agora nós vamos falar sobre os objetivos da ventilação mecânica. Nessa fase de aprendizado é muito importante compreendermos como aliviar o trabalho respiratório, corrigir a hipoxemia e a hipercapnia, não piorar a lesão pulmonar existente ou até mesmo aquela que você pode causar através da ventilação mecânica e realizar uma monitorização mínima. E como objetivo da ventilação mecânica, nós temos o alívio do trabalho respiratório, corrigir hipoxemia e hipercapnia, e não agravar uma lesão pulmonar pré-existente, ou por aumento de pressão, que é o barotrauma, por aumento de volume, que é o volutrauma, por lesão de abertura e fechamento cíclico, gerando o que a gente chama de atelectotrauma, e o biotrauma, que é a lesão pulmonar, que causa, infelizmente, inflamação sistêmica, complicando a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. E é importante demais a monitorização, a gente já explicou alguns parâmetros básicos que precisam ser monitorados nas aulas anteriores. Então, nós entubamos, nós precisamos, então, ajustar a oxigenação, ajustar a ventilação, expandir ou distender o pulmão com um grande problema que é não causar hiperdistensão, que nós já falamos sobre ela. Um tempo inspiratório e um tempo expiratório adequado, que nós já falamos sobre ele. A monitorização ventilatória, que é algo mais avançado, que vocês vão ver com o futuro, eu estou dando dicas de algumas coisas básicas que nós já precisamos para agora, e monitorar o funcionamento de outros órgãos e sistemas, que é nada mais do que a medicina à beira do leito. Então, a oxigenação, a PO2, os principais determinantes de ventilação mecânica é a fração inspirada de oxigênio e a pressão positiva expiratória final. Nós sabemos que a nossa concentração de oxigênio normal é de 21%, e essa fração inspirada de oxigênio no ventilador, ela pode de 21% até 100%. Um determinante secundário que pode melhorar a oxigenação é o volume corrente. Mas se a gente quiser unidades e parâmetros ventilatórios que nós devemos primordialmente alterar para melhorar a oxigenação, é o FO2 e a PIP, sabendo das repercussões e dos efeitos colaterais dos dois. O objetivo é manter a saturação acima de 94%, para os doentes DPOCs entre 88% e 90%, alguns autores dizem 88% e 92%. O ideal é que a FO2 esteja abaixo de 50%, que a gente sabe que excesso de oxigênio é tóxico, além das questões da toxicidade do oxigênio pelo estresse oxidativo, mas também pela telectasia de absorção. E manter a PO2, então, entre 70 e 90 milímetros de Hg. Então, inicialmente, a gente começa com 100% de FO2 e vai reduzindo para manter a saturação dos parâmetros normais que nós acabamos de dizer. E a PIP, a gente começa em torno de 5 centímetros de água. A PCO2, ela é regida pelo volume minuto, ou ventilação alveolar, que é o produto do volume corrente pela frequência respiratória. Então, quais são os principais determinantes para que a gente organize a PCO2? O volume corrente, a frequência respiratória e o espaço morto. Espaço morto, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de circuitos grandes, circuitos de ventilação mecânica grande, então um espaço morto muito grande que faz com que o paciente aumente o PCO2. Qualquer circuito adicional que você coloque na ventilação mecânica, aumenta o espaço morto, aumenta o PCO2. Então, circuitos ventilatórios curtos também ajudam na redução da PCO2. E o objetivo é manter a ventilação ao minuto, cuidado com os efeitos indesejados, e PCO2 ajustada em torno de, o normal é em torno de 7,35 e 7,45, mas às vezes nós vamos precisar fazer um aumento do volume corrente da frequência respiratória da ventilação ao minuto, por causa da hipercapnia, e a gente não precisa ficar muito preocupado com níveis elevados de PCO2, mas a gente precisa ter como parâmetro o pH. Ele não deve estar menor que 7,20, que é o nosso limite de segurança. Então, quando a gente permite uma hipercapnia, mas a gente está de olho no pH, a gente não chama-se hipercapnia permissiva, que você permite que o PCO2 se eleve até
altos níveis, desde que o pH não esteja menor que 7,20, 7,25 para alguns autores, ok? Então, para você ajustar o volume corrente, a gente tem o peso ideal e o peso real. O indivíduo pesa 150 quilos, nós não vamos calcular o volume corrente por esse peso. Então, existe essa fórmula para o peso feminino e para o peso masculino relacionado à altura, que é o peso ideal. Então, o nosso volume corrente inicial é o mínimo de 6 ml por quilo e o máximo de 8 ml por quilo. A frequência respiratória entre 12 e 16, a gente geralmente põe frequências mais elevadas para pacientes com doenças restritivas e frequência respiratória mais baixa para doente obstrutivo, exatamente para evitar aprisionamento de ar, o air trapping, para manter a relação INS-IES de 1 para 3, 1 para 4, que a gente já falou na aula anterior. Depois, avaliar a beira do leito, avaliar a gasometria arterial, avaliar parâmetros e mecânica ventilatória. Cuidado, que existe uma neurose em que se tem que corrigir a ventilação, a gasometria a todo custo. Cuidado com correção de gasometria a todo custo em pacientes ventilados mecanicamente. A gente tem que fazer avaliação da gasometria e de todos os outros parâmetros, inclusive de mecânica, hemodinâmica, etc. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a expansão e a distensão pulmonar, porque nós já explicamos, existe o grande problema da hiperdistensão. Nós precisamos expandir o pulmão, porém não podemos causar hiperdistensão. Então, o que nós precisamos fazer? Que nós já falamos na aula anterior, que é monitorar a driving pressure e monitorar a pressão de platô. Como que eu vou monitorar a hiperdistensão? Que a gente já falou, a pressão alveolar, o driving pressure e manter o volume corrente mais baixo. Então, a partir da pausa inspiratória e da análise de pressão alveolar, a gente vai ter a driving pressure, que é a pressão de platô menos PIP, monitorando esse risco de hiperdistensão. E, então, diante disso, o que se pode complicar na ventilação mecânica? Lesão pulmonar por excesso de oxigênio, barotrauma, volutrauma e biotrauma, induzida por altos volumes e pressões, e alteração hemodinâmica por causa do aumento da pressão intratorácica. Então, resumindo, a gente precisa ajustar de maneira racional a oxigenação através da PIP e da FO2. Isso aqui, gente, não é uma receita de bolo, mas é um início de uma guia para que vocês possam trilhar o caminho da ventilação mecânica. A ventilação mecânica não é matemática, mas aqui a gente está tentando ajudar numa trilha de raciocínio. A ventilação através da frequência respiratória do volume corrente, a expansibilidade e a distensão, você faz com volume corrente controlado de 6 a 8 ml por quilo, com ventilação mecânica mais protetora possível, monitorando a pressão de platô e principalmente a driving pressure. Tempo INS expiratório monitorado, sempre avaliar quando você alterar os parâmetros ventilatórios, volume corrente, frequência respiratória e fluxo. Vamos analisar o tempo INS e o tempo expiratório e a relação INS-IES, principalmente em pacientes obstrutivos, que nós não podemos perder de vista por causa do risco de aprisionamento de ar e formação de alto PIP. Mais uma vez, então, obrigada, forte abraço e boa sorte.